agradecer, gente, muita gratidão por ter tido essa oportunidade desse gesto. Vamos já pensar nas próximas campanhas aí. Valeu. Bora voltar para a pauta, porque o general Marcos Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro das articulações golpistas para anular o resultado das eleições. Segundo informações que saíram da Polícia Federal, em depoimento que ele prestou no dia 1º de março, no inquérito denominado Inquérito do Golpe, o general afirmou que Bolsonaro convocou mais de uma reunião, tá, no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições de 2022, e segundo o general Marco Antônio Freire Gomes, ele apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como a GLO, a Garantia de Lei e Ordem, do Estado de Defesa e Sítio em relação ao processo eleitoral. E disse o general que em mais de uma dessas reuniões ele teria apresentado documentos que ou era a minuta do golpe ou tinham o mesmo conteúdo da minuta do golpe. Com os depoimentos de Mauro Cid, que segundo também tem sido vazado privilegiadamente para alguns veículos de comunicação, que Mauro Cid... Alexandre de Moraes abriu o sigilo de todos. Já caiu, agora, derrubou hoje? A decisão ainda agora. Derrubou o sigilo? Todos os depoimentos. Dos depoimentos dos comandantes de força. Das Forças Armadas. Então, todos pronto. esses Então, agora. isso aí... Todo mundo ainda não. Não, de quase todos. Mauro Cid... Então, isso aqui deve ser verdade. Isso aqui deve ser verdade. E aí, segundo as informações, Mauro Cid confirma os conteúdos dos depoimentos da operação do mês passado. A situação de Bolsonaro perante Alexandre de Moraes, Walter, vai se agravando, o Renato Bahia, e vai indo no intuito do que Alexandre de Moraes quer e deseja para condenar Jair Messias Bolsonaro e depois disso fazer ele pagar uma pena preso. Lembrando que a tentativa de golpe de Estado se pratica... Detalhe que, segundo o depoimento dele à PF, o general Marco Antônio Freire, ele disse no depoimento que sempre deixou evidenciado ao então presidente Bolsonaro que o Exército, sob o comando dele, não participaria de implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. O que se buscava era tentar algum subterfúgio para anular a eleição, ou tentar ver se foi tudo feito dentro das regras ou não. E agora tentar o enquadramento, né? É a definição do golpe de Estado, ou da tentativa de golpe de Estado. O que se foi feito, o que isso é, se pensar em dar um golpe, se arquitetar tudo. Tem até um dos comandantes aí disse que ameaçou prendê-lo, né? Se fosse adiante, então até esse ponto não estaria cometendo crime, daqui para adiante estaria pensando em cometer crime, né? Só que para a interpretação de Alexandre de Moraes e para tudo que se está desenhando dessa maneira, cada um pode dar a sua interpretação. A gente viu aí o cara pegar aí 17 anos e tal, o cara era enfermeiro e foi condenado por tentativa por golpe de Estado, por tentativa de golpe, tudo isso aí foi somando a alguém que não tinha nenhuma relação, diferente de Bolsonaro se concretizando que teve-se uma reunião, se discutiu, saber o que se foi discutido, mas para enquadrar basta seguir uma linha de pensamento jurídico que vai sobrar para ele mesmo, não vai ter como escapar não. Tem mais informações chegando aqui, Walter, porque segundo o depoimento do ex-comandante, já que caiu o sigilo, agora está se tornando público. Segundo o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, ele afirmou à PF que o então comandante do Exército, Freire Gomes, chegou a comunicar a Bolsonaro que prenderia ele caso ele tentasse colocar em prática um golpe de Estado. Isso quem confirmou a PF foi o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista. Esse depoimento? A afirmação de Batista Júnior, que o Valor Econômico teve acesso e publicou há poucos minutos, está nesse inquérito aí das milícias digitais e da deflagração da operação no mês passado. E se você pensar direitinho, se você juntar o quebra-cabeça, logo depois dessa reunião, se vocês lembrarem, há algum tempo, foram vazadas as conversas que foram publicadas as conversas que foram apreendidas no celular de Braga Neto. Braga Neto, que era o ministro de Defesa de Bolsonaro, e depois saiu do ministério para ser candidato a vice-presidente dele. Braga Neto chamando esses dois generais
o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica de cagões, omissos e covardes. Ele chamou o do Exército. O do Exército de cagão e o outro também. O outro ele tem uma das mensagens, ele até dá uma ordem para o atual ministro. O então atual ministro. Só Queime mais um detalhe, fulano de tal. que o único dos 3 comandantes das forças que teria dito que precisava fazer uma avaliação, uma reflexão sobre isso, foi o então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, que colocou as tropas à disposição de Bolsonaro. Já dizia muitos anos atrás o velho guerreiro Chacrinha que no Brasil nada se inventa, tudo se copia. Né? A gente está vendo aí tudo aquilo que foi condenável no tempo que a Lava Jato fazia, né? A ficha Spition, tá certo, a questão de vazar seletivamente, tudo isso está sendo feito de novo. E com isso eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu estou dizendo apenas que se copia os procedimentos. Agora, esse depoimento do Freire, assim, agora liberado e demonstrado, se por um lado ele traz realmente uma complicação ao Bolsonaro, por outro lado ele dá o álibi perfeito para a sua não condenação. Exatamente. Por quê? Porque quando ele disse que se ele avançasse um pouco mais ele estaria cometendo crime e ele teria que prendê-lo, então ele está inocentando o Bolsonaro do ponto de vista do crime, não houve crime. Até porque se houvesse o crime e ele não tomou atitude como autoridade constituída, ele prevaricou. Então ele tem que ser condenado também. E aí entra, caso tentasse tal ato. Isso, né? Exatamente. A defesa de Bolsonaro... Se eu fosse advogado, eu me prenderia nisso assim com toda a propriedade. A defesa de Bolsonaro deve ir nessa linha, certeza. né? Breno, conclui isso. Eu não sou advogado, mas a minha visão é essa. Você arquiteta um roubo, junta uma turma, se reúne, promove diversas reuniões, organiza tudo, arquiteta, pensa, trabalha, alinha documento, chama gente, traz para lá, traz para cá. No dia do roubo dá errado. Você não vai ser preso por roubo. Você vai ser preso por tentativa de roubo, por associação criminosa. Crime, eu estou citando um exemplo, professor. Sim, mas fazendo não associação. existe o crime. Existe crime. E eu vou dizer o que eu digo sempre aqui. Não houve golpe de Estado por incompetência dos protagonistas e porque as Forças Armadas não aderiram. Porque se elas tiverem... esses depoimentos não deixam margem para isso. Me responda o general do Exército, quando ele no depoimento aí, o ministro da Defesa era Paulo Sérgio. Chamou os 3 generais para uma reunião. Cearense. E apresentou a tal minuta, né, para o general do Exército. Ele leu, ele tem no depoimento, ele leu, e ele disse assim, ele questionou, esse documento aqui, ele impede o presidente eleito de tomar posse? Ele disse, eu não aceito nem receber esse documento. Palavras do general do Exército. Breno, eu não aceito nem receber esse documento. Aqui, era isso que o STF deveria fazer com certos documentos. Nem receber, porque não é de competência. Agora, o que eu não vou desviar o assunto, professor. Deixa eu falar. A gente está falando sobre a tentativa de golpe. Eu vi aqui atentamente, deixa eu só falar uma frase. Eu pergunto a você, quando então o presidente Dilma, que estava para ser empichada, que ela convocou ao Planalto o comandante do Exército, general Vilas Boas, e o consultou que se ela declarasse o estado de sítio, o estado de emergência, teria o apoio do Exército, ela disse que não, porque era crime. Ela também não cometeu crime, então, contra o Estado de Direito, que se prenda Dilma, que se julgue Dilma. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou perguntando se também é crime, foi que se configura crime. Mas se julgue Dilma, que se prenda Dilma. Esse paralelo de Breno... Essa sua resposta não é evasiva. Eu não posso justificar um com o outro. Mas é a mesma coisa, foi o mesmo crime? Não sei. Eu precisaria ver, eu não posso justificar um com o outro. Mas eu acho... Não justificar, não. O senhor está justificando. Mas comparar, sim. Não, até porque é uma comparação. Uma coisa é eu chegar ali e perguntar num dia, agora vai haver todo um trabalho de arquitetação durante meses. Aliás, anos. A tipificação do crime, né, golpe de Estado, artigo 359. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça um governo legitimamente